Prontinho. Boa oficina, viu? Obrigada. Boa Nada. tarde, meninas. Tudo bom com vocês? Eu sei que a maioria não pode falar agora porque está no trabalho, eu vou entender, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui a apresentação de hoje. Se eu achar. Deixa eu achar minha apresentação aqui. Quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Pode falar. Ah, tá. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, meninas. Boa tarde para vocês. Vocês estão bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, todas. Gente, vou direto ao ponto, porque eu acho que vocês estão vendo a minha cara que eu estou muito bem, estou sentindo muita dor. Eu vou direto ao ponto que daqui a pouco eu vou para o hospital, eu acho. Não, não tá legal. Dando continuidade ao que a gente estava conversando, ontem eu coloquei minhas angústias para vocês, né, da necessidade da valorização da comunicação, e aí a gente entendendo essa necessidade da valorização da comunicação, agora a gente vai para a prática do que é ela. Tá bom, Luanda, eu vou seguir aqui, se eu não der conta, eu aviso e paro para ir para o hospital, tá? Porque eu também não quero deixar para depois, porque na outra semana é evento do meu trabalho o dia inteiro, aí não vai ter data para colocar, por isso que eu quero continuar. E aí a gente vai para a prática agora da comunicação, a gente vai entender agora os fundamentos do marketing digital. A minha apresentação está bem menininha, tinha sido feita especialmente para vocês. Bom, então, ok, a gente começa perguntando o que é o marketing digital, né? O marketing digital, ele acontece com as novas ações que acontecem no ambiente online. O marketing tradicional, ele... Vou ficar aqui na tela para vocês. O marketing tradicional, ele é unilateral, né? O público, ele é só receptor. E no marketing digital, a gente tem a possibilidade de ter essa troca com o nosso público. Aqui, por diversas vezes, eu vou colocar como empresa e consumidor, porque o marketing é, em essência, comercial. Só que aí a gente pega o marketing digital, tanto que eu não chamo de marketing digital, eu chamo de comunicação digital, porque a gente pega a essência da comunicação com o marketing digital para a gente poder transpor para a nossa área. Mas para as manas empreendedoras também vai ser muito para o comercial também, porque com o empreendimento de vocês, a gente também trabalha o processo de venda, né, de vender produtos e serviços. Então, o digital vem nessa pegada de usar o ambiente online com esse objetivo de divulgar, de vender, de vender conteúdo, né, porque muitas vezes o que a gente faz no terceiro setor é vender conteúdo, vender uma bandeira, né, uma defesa de uma causa. Só que a internet trouxe também para a gente um ritmo extremamente acelerado, o que exige ações imediatas, porque a rede social ela é instantânea, né? A comunicação digital, o ambiente digital ele é instantâneo. Da mesma forma que a gente comunica a nossa marca, a gente, no mesmo instante, a gente recebe a resposta. E a gente consegue, isso possibilita que a gente possa manusear a nossa comunicação, o que faz com que gere essa interação, né, envolvendo as duas partes, a parte da empresa ou
de quem se faz a comunicação e o público. E isso faz com que a gente possa ter o público, que seria o cliente, não só como um mero espectador daquilo que chega para a gente, mas também um agente ativo da interação do marketing digital, dessa relação de consumo. E quando eu falo consumo, eu não digo só consumo de bens e serviços, mas consumo de conteúdo e de causas também. Né? A gente tem os agentes ativos. Então, o mundo digital ele ganha essa característica. E aí são diversas plataformas, que a gente tem o site como um repositório, né? Mas hoje em dia ele está mais interativo, tem diversas possibilidades dentro de um site. A gente tem o e-commerce, os e-commerce têm a possibilidade de vendas online, e aí, para além dos e-commerces, hoje a gente tem os sites, as plataformas de marketplace, né, como a Shopee, o Mercado Livre, o AliExpress, e o próprio Facebook também agora adota essa ferramenta de marketplace, porque ele mudou a forma como ele atua, né? O Facebook era majoritariamente conteúdo um pouco mais extenso, só que ele caiu um pouco em desuso com a chegada do Instagram, e ele priorizou grupos de comunidades para poder interagir entre si, que também possibilita vendas, e marketplace. Então, ele também acabou virando uma ferramenta muito comercial. E aí a gente tem as outras redes sociais, Instagram, YouTube, a gente tem blogs que faz marketing de conteúdo, tem os sites de jogos online que também podem servir como uma ferramenta de comunicação e de educação. As pessoas criam jogos que possam possibilitar essa educação. Tem um jogo, por exemplo, chamado Patacori, se não me engano, que mostra os odus da cultura iorubá. E aí outras ferramentas de comunicação instantânea, como o WhatsApp, essa que a gente está falando, o Meet, o Zoom, o Teams, nesse novo mundo que veio no pós-pandemia, onde a gente faz as nossas interações, as nossas aulas de forma online. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mesma coisa da aula passada, tendo alguma dúvida, podem levantar a mão, falar alguma coisa para poder me interromper, tá? Porque como estou passando o slide, eu não vejo quem está se manifestando. Mas aí, na dúvida, vocês podem falar aqui para interromper, para a gente tirar as dúvidas, tá? E a internet deixou esse consumidor mais ativo, né? Tornando o marketing mais propositivo e interativo. Deixou de ser uma gestão passiva, como a TV, por exemplo, que a gente só recebe o conteúdo. Hoje em dia, agora está diferente também com o online, agora a TV a gente também consegue interagir, né? Mas no tradicional é que a gente só recebe, assim como a TV, assim como o rádio, assim como essas publicidades gráficas offline, né? Então, a gente consegue fazer uma interação e consegue segmentar um pouco mais, a gente consegue ter uma relação maior com o nosso público, ampliar um pouco os horizontes, né, que a gente consegue ampliar os nossos nichos. E aí o que eu deixo aqui de atenção é o grande erro que muitos gestores cometem é achar que investir em marketing digital é só criar um site e página de rede social. As possibilidades são tantas que é preciso estudar cada caso e contexto de cada instituição para saber quais serão as ações de marketing mais eficientes, como se faz em qualquer outro planejamento estratégico offline. Porque as pessoas muitas vezes imaginam que fazer uma comunicação digital é só fazer um site, uma landing page, que é uma página estática, e abrir rede social. E acredito que muitas aqui, inclusive, possam ter feito dessa forma, só aberto uma rede social para poder fazer a comunicação. E não é só isso. O marketing, assim como todas as outras áreas, como a elaboração do projeto, como a gestão do seu negócio, ela exige que se tenha um planejamento estratégico. Ele tem que estar alinhado com o seu projeto, mas tem que ser feito um planejamento específico para a comunicação. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida, questões, anseios? E o que o digital acrescentou ao marketing? É aquilo que eu já citei aqui, o público ele deixa de ser passivo e passa a se relacionar com o meio, a gente passa a interagir mais com o nosso público, com o nosso consumidor. Existe a possibilidade de segmentação na estratégia de marketing, porque o marketing,
até então, marketing tradicional, que é só offline, a gente não consegue ter uma segmentação. Se você, por exemplo, está vendendo esse curso aqui, Bora Candaças, só no offline, no marketing tradicional, você vai fazer panfletagem, por exemplo. Eu não consigo mensurar quantas pessoas eu impactei, quantas pessoas de fato receberam o meu conteúdo, quantas pessoas gostaram do meu conteúdo, quantas pessoas compartilharam a informação do meu conteúdo. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo fazer segmentação, por exemplo, porque a pessoa que passar na rua pode ser qualquer pessoa, não necessariamente o público que eu quero atingir. A pessoa que vê uma TV é todo mundo, e não só o público que eu quero atingir. Né? Então, no tradicional, a gente não tem tanta facilidade de segmentação como a gente tem no digital. O digital dá essas possibilidades, porque a gente tem métricas, a gente tem algoritmos que nos possibilitam isso, a gente tem essas ferramentas de inteligência do mundo digital que a gente consegue segmentar muito bem. E com isso, conseguindo segmentar dessa forma, a gente consegue criar a nossa persona, que é o que eu falei na aula passada. A gente precisa criar uma persona para a gente poder fazer a nossa comunicação com eficiência, falando para o nosso público, para o público que a gente quer, né? E da forma como a gente necessita, porque a gente consegue entender a cabeça daquele público, a partir dessa segmentação, a gente consegue afunilar esse público, entender para quem que eu preciso falar, né, qual é o meu público, seja do meu serviço, seja do meu comércio, seja da minha causa, eu consigo entender e mapear ali quem é o meu público, e aí, a partir disso, eu crio a persona, e a persona é algo muito detalhado, que é o meu cliente ideal. Né? Quem é o meu cliente ideal no Rumbora Candaças? O cliente ideal no Rumbora Candaças é uma mulher negra, ou indígena, periférica, que está querendo empreender, seja um empreendimento social, porque elaboração de projetos é um empreendimento social, o terceiro setor é empreendimento social, que ela quer empreender e ela precisa encontrar meios para isso. Né? Então, quando eu vou criar minha persona, eu falo, eu dou essas características físicas, né? Uma mulher negra, que mora em Valparaíso de Goiás, na comunidade da Vila Guaíra, tem entre 20 e 50 anos, então, vamos pegar ali um mediano, a minha persona, ela é uma mulher negra, tem cabelos crespos, tem um nariz maior, não tem traços afilados, ela é moradora da Vila Guaíra, tem 35 anos, que deve ser ali a média de idade de vocês. O grau de escolaridade dela, ela tem ensino médio, e o nome dela é Júlia. Essa é uma persona, eu acabei de criar a minha persona do Rumbora Candaças, pensando no meu cliente ideal, o que eu preciso buscar. E aí a gente precisa entender que persona e público-alvo é diferente. Para você criar a sua persona, você primeiro identifica o público-alvo, e aí você cria o cliente ideal, que é a sua persona. E aí, com essa persona, facilita a forma como você vai falar. Porque se eu tenho aqui a Luanda, e eu conheço a Luanda, eu sei como é que ela é, eu sei como é que ela fala, é muito mais fácil eu falar com ela. Então, criando essa pessoa, torna mais fácil a comunicação para o meu público ideal. Correto? Certo? Entenderam o que é uma persona? Pode falar. Ju, é muito bacana você trazer isso, porque isso para você é muito bem desenhado e para nós é um exercício, né? Porque isso acaba ficando muito no nosso imaginário, apesar que dentro da nossa cabeça ele esteja desenhado, mas a gente não sabe como aplicar isso, por exemplo, sei lá, para uma proposta de trabalho, um exemplo. E aí, eu digo isso, por exemplo, para dentro do próprio Room Black, porque eu sei apesar que existe um cenário, assim, eu acho que o nosso público ele está bem desenhado, a gente consegue atingir, mas existe um outro cenário que ele impacta também, que é, por exemplo, esse cenário político que a gente vive.
Eu sei que o Room Black ele tem um público que é um público periférico, comunidades tradicionais, uma população preta, população carcerária, né? Mas aí a gente tem meio que esses obstáculos internos dentro dos territórios, que é principalmente esse lugar político, assim, que são públicos que a comunidade política não aceita, assim, né, que nos apoia para a gente desenvolver. E aí, partindo desse princípio, com esse obstáculo ou outros semelhantes a esse, quais seriam as estratégias para que a gente possa atingir o nosso público-alvo assim, cheio? Lógico que a gente tem que estar no território, a gente sabe disso, mas quais são as outras possibilidades que a gente tem para a gente qualificar essa comunicação? Olha, partindo desse princípio da persona, por exemplo, tudo isso faz parte dela. Que a gente pode colocar, vamos supor que a persona seja a Luanda, eu já criei ali a persona do Room Black, é a Luanda. E aí eu tenho que descrever tudo isso. A Luanda, do Room Black, ela é uma mulher negra, periférica, que luta pela cultura negra, quer fomentar a cultura negra e quer potencializar isso dentro das comunidades periféricas, que é de onde ela veio. No entanto, a Luanda encontra obstáculos, como, por exemplo, o governo de Valparaíso de Goiás, que é um governo que não quer fornecer esse acesso e que cria dificuldades para a Luanda poder trabalhar. Isso faz parte da minha persona. Essa é a história da minha persona. Então, a partir disso, eu entendendo isso daí, eu vou buscar estratégias para a minha persona vencer. Quais são as estratégias? Porque, novamente, persona é diferente do público-alvo. Persona é o meu cliente ideal, o público-alvo são vários. Eu tenho diversos público-alvo. Eu tenho, por exemplo, o público-alvo, o corpo político do Valparaíso, é um público-alvo nosso. Né? Então, o que eu posso fazer para que a minha persona tenha sucesso? Uma das estratégias é o embate cotidiano com o governo, mas não um embate político de bater, mas um embate de gerar discussão, deles entenderem que a gente está aqui, que a gente não vai sair e que essa discussão precisa ser feita e que a gente vai promover e o governo tem que apoiar porque ele é obrigado por lei e a gente sabe disso, então ele vai ter que fazer. Então, isso é uma das minhas estratégias, que não vai ficar só no digital, que vai para além, porque o marketing digital ele não anda sozinho. A gente não consegue fazer isso sozinho. Né? Então, a gente precisa levar esse diálogo também para o governo. Precisa ser um diálogo político, como aquela roda de conversa que a gente quer promover, por exemplo, que é uma roda de conversa que a gente vai levar para a comunidade, só que a gente precisa que o corpo político esteja junto, o corpo político ouvir, para ele ver. Se ele não vier, a gente vai fazer ele entender e, de alguma forma, ver o movimento que está sendo feito. Que são provocativas. Exatamente, ele não veio. Só que aí a gente vai lá e posta na rede social e marca eles, mostrando o que foi feito e o que foi falado. Que a gente citou eles. E aí a gente dispara em grupos locais. Tudo isso faz parte da comunicação digital também, associada ao offline. Ai, amiga, eu quero ser sua amiga para sempre. Gente, cola com a Ju. Vou nascendo ideias na minha cabeça para fazer isso. Dá para fazer muita coisa no Room Black, viu? Vamos em busca. Bom, e aí, que o digital acrescenta, eu acho que sobrou essa frase aí, mas o que difere? O marketing tradicional ele tem que ter 4 P's, que é o produto, preço, praça e promoção. Esses são os 4 P's do marketing, né? Que a gente estuda desde 1970. Mentira, não sei se é essa, acho que é antes. E o digital trouxe mais 8 P's, que é a pesquisa, o planejamento, a produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. Então, o digital ele tornou tudo mais difícil, mais complexo, mas ao mesmo tempo mais efetivo, mais eficaz. Né? Porque se a gente consegue misturar, se a gente consegue segmentar, então a gente consegue fazer um planejamento estratégico mais estruturado, mais efetivo. E aí, a partir de uma pesquisa, a gente consegue estruturar o nosso visual, construir a nossa persona, construir, a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vai fazer a nossa produção de conteúdo, a ativação das nossas
comunicações, a promoção, não leia a promoção como promoção como faz promover a marca. Promover a marca, como ela vai promover a marca. A propagação, como ela vai participar, como ela vai viralizar, a personalização. Eu vou falar disso mais detalhado na próxima aula. Então, a gente tem esses formatos de trabalho, essas estratégias de trabalho. E a dica de ouro, que ninguém fala em aula nenhuma, inclusive eu tive uma aula sobre isso na pré-campanha de 2022, porque a gente fez toda a atualização de comunicação digital para a política, que é a mesma comunicação digital que a gente usa para o segmento social, a partir das eleições do Bolsonaro. Porque a gente usou, como muito a gente trabalhou com ele, a psicologia aplicada às redes digitais. Porque ajuda a gente a falar a linguagem que o público quer ouvir e falar o conteúdo que ele quer. Ju, tá cortando. Não ouviu? Melhorou? Me ouve? Agora vocês ouvem? Tá cortando. Melhorou? Ou? Então, nós estamos falando aqui. Então, a dica de ouro que eu dou, agora está dando para ouvir direitinho ou não está cortando? Tá melhorando. A dica de ouro que eu dou é algo que eu aprendi nas eleições de 2022, veio a partir da primeira campanha do Bolsonaro, que é a psicologia aplicada às mídias digitais, porque ela ajuda a gente a falar a linguagem que o público quer e o conteúdo que ele quer ouvir. Foi a estratégia que o Bolsonaro usou na história dele, a feita a comunicação dele, que é uma norte-americana, que usou essa estratégia antes da eleição do Trump, depois trouxe para o Brasil e usou a mesma estratégia na eleição do Bolsonaro. Foi o que fez ele sair de baixo da política para virar presidente da República. Tá cortando um pouco ainda, viu? Ainda está cortando? Tá bem difícil de ouvir. Na verdade, tá baixo, Ju. Tá parecendo que você tá bem longe. Tá vendo? Vai seguindo aí. Tá um pouquinho longe ainda, mas a gente se esforça um Vou pouco falar um mais pouco aqui. mais alto, aí vocês me falam se vai, tá bom. Tá bom? Tá Melhorou ótimo, bastante. nesse tom. Beleza. Então, até que parte vocês não conseguiram ouvir? Que a gente estava metendo pau no Bolsonaro. Ah, tá. Então, assim, a psicologia aplicada às mídias digitais possibilitaram que ele fosse eleito. Porque o que eles fizeram? Fizeram uma análise da psicomotria do público a partir da mídia social, entendendo que o brasileiro ele se imerge nas redes sociais e ele mostra exatamente o que ele é. Aquilo que ele não mostra na vida real, na rede social, mostra exatamente o que ele é, emitindo toda a opinião que ele tem medo de falar abertamente na rede social. Os brasileiros fazem isso. Então, eles estudaram a psicologia brasileira a partir das redes sociais, das opiniões emitidas, porque a gente consegue fazer isso. A gente tem aplicativos que puxam as informações, as publicações das pessoas, e a gente consegue mensurar, fazer uma análise qualitativa e quantitativa das menções citadas. Então, foi todo esse trabalho que ele fez. E aí, o que eles entenderam? Que o público brasileiro gosta de mensagens... É um público autoritário, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui o que é. Isso, tá aqui. Que é o que eu vou contar no off para vocês, essa estratégia que nosso ex-presidente usou
que é um off, ninguém fala, gente, eu só escutei nessa aula de comunicação digital para política. Da pessoa que fez a campanha desse cara que é de fora do Brasil, que tem, inclusive, uma série documental na Netflix falando sobre isso. Depois eu vou pegar para vocês o nome e mandar para vocês verem a malandragem que é na comunicação política. E aí, o que ele faz? O que ele usa? Ele usa fundamentos morais aplicados ao público, a partir dessa análise da psicologia. A gente tem 6 tendências muito utilizadas na comunicação digital comportamental do brasileiro, que é a tendência de evitar o sofrimento, que são aquelas pessoas que cuidam, né? São as que cuidam. A justiça, no sentido da equidade social, somos nós, aquelas pessoas que buscam justiça e que buscam equidade social, esse é o nosso público aqui. Lealdade grupal, autoridade e respeito, que é o grupo que foi mapeado por quem estava fazendo a campanha do Bolsonaro. Pureza e santidade, que são as pessoas extremamente religiosas, né? E a liberdade e a opressão. Essas são as 6 tendências psicológicas que a gente adota para análise na rede social. Ele utilizou a autoridade e respeito, porque a maioria da população brasileira mostrou que precisa de uma liderança autoritária que imponha respeito, e são pessoas extremamente conservadoras. Entendendo esse perfil do brasileiro mediano, que é o brasileiro que elege, ele usou essa tendência, né, e fez a campanha dele e ganhou da forma como ele ganhou. Todo o discurso dele foi criado, ele não é aquilo, ele é um personagem criado pela comunicação. Esse é o segredo da comunicação digital, gente. Esse é o segredo da eleição do Bolsonaro. E aí, depois disso, o PT resolveu entender como que funcionava a comunicação e também começou a criar boas estratégias para comunicação. Não digo que a estratégia do Bolsonaro foi, eu digo que ela é efetiva. Ela atingiu o resultado pretendido, que foi a eleição do doido. Bom, voltando para o debate normal, vamos voltar para o marketing digital. O comportamento digital atual é muito funcional, ele é muito sério. Todo mundo vê lá a sua filha diária, você vem no celular. Você vem no computador no celular. Irmã, mexe no seu microfone, por favor. Fala. Não. Vê se é o cabo do fone. Peraí que eu vou chamar meu técnico. Meu técnico de informática para ver. Meu som tá baixo aqui. Eu acho que é mau contato no fio do microfone, alguma coisa assim. Pedro acha que é mau contato no microfone. Tá melhorando. Então, eu acho que eu não posso tocar no microfone. Né? Aí, melhorou. Melhorou. É mau contato no microfone. Obrigado. Tá. E aí, entendendo isso, a gente precisa entender... Oi? Tá bom assim? A gente precisa entender de todas essas telas. Computador, celular, que a gente está vendo Netflix na televisão, e aí a gente está acessando um site no celular, um blog, uma rede social, conversando com as pessoas, então, e aí ao mesmo tempo a gente está vendo ali uma pessoa com uma camiseta do Rum Black, a outra está tomando água num ecocopo do Rum Black, e aí a gente passa na rua e vê a pessoa com uma eco bag do Rum Black, tudo isso é comunicação. Vocês estão conseguindo me ouvir bem agora? Deu? Tá. Tudo isso é comunicação. Entendendo que é tudo multitela e que todas elas precisam conversar entre si. E a gente precisa, quando a gente vai trabalhar a comunicação digital, a gente precisa entender ela como esse universo multitela. E com esse universo multitela também a gente precisa entender que o conteúdo ele é muito rápido. E conteúdos extensos cansam, principalmente o público de hoje. E ele não vê. Então, a gente precisa entender essa cabeça, o comportamento do nosso público. Tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode seguir. E aí, entendendo tudo isso, a gente tem que ficar atento ao detalhe, porque cada tela tem um tamanho, isso já é uma parte técnica da comunicação digital. Cada tela tem um tamanho, tem uma forma que dá melhor leitura,
para ser melhor utilizado, e isso varia de diversas formas, desde o computador tem diversos formatos de tela, o celular tem diversos formatos de tela, e aí a gente tem o tablet, o conteúdo que a gente precisa criar, ele precisa entender essas multicanais, esses múltiplos formatos, para ele ser responsivo em todos os canais, para as pessoas conseguirem ver em todos os canais. E a gente precisa entender que a gente precisa facilitar a vida do nosso público. Então, a gente não pode colocar lá um link e depois ele tem que entrar no outro link, para depois fazer uma outra coisa para conseguir fazer o que ele quer. Não, tem que estar fácil. O consumidor, ele não tem, como a gente está nessa vida muito rápida, como eu falei no começo, né? É tudo instantâneo. O consumidor, ele não tem mais tempo para pensar onde está o ponto de clicar, então tem que estar ali gritando na cara dele. E tem que ser fácil. Não posso acessar um para depois outro, para depois outro. Tem que ser rápido e fácil, acessível. E aí a gente fala sobre as redes sociais, que não é uma coisa muito difícil de entender, só que as pessoas confundem um pouco também rede social com mídias digitais, que são coisas diferentes. A rede social é um local de uma estrutura, né, composta. A rede social, assim, no geral, né, seja online ou offline, é uma estrutura composta por pessoas e empresas que se conectam por diversos interesses ou afinidades e se compartilham informação, compartilham experiência, se interagem entre si. Né? Ele está totalmente ligado ao relacionamento. Então, a base das redes sociais é a comunicação, porque precisa de um relacionamento, precisa de alguma forma de interação. Isso é uma rede social, seja ela digital, seja ela offline. E as mídias digitais, eles são os canais que a gente vai gerar conteúdo, que pode ser a rede social é uma mídia digital, pode ser um site, pode ser um blog, qualquer canal online que a gente possa colocar um conteúdo é uma mídia digital. A rede social é uma delas. E aí, os valores que embasam a atuação dos atores nas redes sociais? Isso equivale, inclusive, para a gente avaliar potencial de influenciadores, que a popularidade ela está diretamente ligada à audiência da pessoa. A audiência é o quê? Quantas pessoas estão ali visitando ela? É o número de visitas no perfil. Quantas visitas ela tem naquele perfil? A gente consegue mensurar isso numa rede social, a gente consegue entender quantas visitas tiveram ali, qual é a popularidade, que é o que a gente chama de impressão. Lá nas métricas que vocês têm lá no Instagram, é a impressão, é a popularidade, porque a impressão, uma mesma pessoa pode ter visto várias vezes. E aí a gente vê a popularidade dela por isso, porque tem muita gente e muita gente acessando muitas vezes. Então, ela é uma pessoa popular. Visibilidade, que é a presença nas redes desse ator político. O ator político, vamos entender todos nós, né? Das nossas marcas, dos nossos projetos. A presença digital que ela tem ali, o fato de estar ali, né? Compartilhando interações. A reputação é a forma como as pessoas nos percebem, né? Percebem a nossa marca, é como a gente é visto pelos outros, é a reputação que a gente tem. Tudo isso a gente tem dentro da rede social digital também, né? A gente tem na nossa vida cotidiana e na rede social digital também. Então, quando a gente está, por exemplo, nós somos a diretoria do Room Black e a gente precisa avaliar tudo isso aqui, popularidade, visibilidade, reputação, a gente precisa entender que a gente está com presença digital enquanto atores sociais que representam uma instituição. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa reputação enquanto representante de alguma instituição, de algum projeto, de algum segmento, porque a gente também representa isso, a instituição, o CNPJ, e nós, pessoas físicas, que estamos compondo a instituição. Isso é sobre gestão de imagem, né? Para a gente não gerar problemas para a nossa imagem. Que hoje, por exemplo, eu vi, não sei se você chegou a ver, Luana, uma notícia de pai e mãe de santo, dois pais de santo, de uma casa aqui no Gama, que abusaram sexualmente de pessoas lá dentro. Então, a instituição foi riscada, a reputação das pessoas foi riscada,
E, por consequência, a instituição terreiro, matriz africana, também foi. Então, enquanto pertencentes de uma tradição que sofre preconceito, eles destruíram a imagem da gente, né, fazendo isso. Então, a gente precisa ter esse entendimento e que todas as nossas ações, pessoas físicas, principalmente tendo esse ambiente digital, que é de rápida propagação de informação, a gente precisa entender que tudo isso está ligado. E a autoridade, que é o poder de influência de um usuário na rede social. A gente usa tudo isso daqui para poder avaliar os nossos influenciadores digitais que a gente usa posteriormente nas nossas estratégias. Porque a gente não tem mais só o poder da imprensa, né? A gente tem o poder dos influenciadores também. E aí a gente precisa avaliar tudo isso. E quais são os elementos que compõem a rede social? Vamos lá, a rede social ela é de relacionamento. Existem 2 tipos de rede social. A rede social de relacionamento, que tem como objetivo principal ligar pessoas e comentar e compartilhar conteúdo. Dentre elas, a gente tem o Facebook, o Instagram, que é o atual X, que eu não consigo chamar de X, o Twitter, né? Só chamo de Twitter. Elas são redes sociais de relacionamento. A vocação delas é gerar relacionamento e compartilhamento de conteúdo. Né? O Facebook tem uma outra particularidade que também é o de vendas, porque ele possui um marketplace. O Instagram também tem agora esse marketplace, mas ele funciona com bem menos eficácia, assim, as pessoas quase não usam. Usam, tem ali, mas o potencial dela é conteúdo. Então, se você for criar o seu comércio dentro do Instagram, é importante entender que aquela rede ela é de relacionamento de conteúdo. Então, você precisa priorizar a produção de conteúdo para você conseguir vender alguma coisa, né? Se você for usar o marketplace do Instagram. E a gente tem a rede social focada em entretenimento, que são aquelas que têm o objetivo de consumo de conteúdo propriamente dito, e só com consumo de conteúdo. Não é de se relacionar com pessoas ou com marcas, que é o YouTube, o Pinterest, o TikTok, elas são plataformas que se encaixam nesse conceito, porque, por mais que a gente tenha alguma propaganda e alguma coisa ali, o foco dela é o conteúdo. O YouTube, ele tem uma plataforma de vídeos compridos, então a gente consegue consumir conteúdos educativos, consumir cursos, filmes, documentários, dentro dessa plataforma de forma eficiente. Ele agora tem a parte dos shorts, né? Vídeos curtos também, mas a vocação do YouTube são conteúdos maiores, conteúdos audiovisuais maiores. Então, a gente consegue ter esse consumo exclusivamente de conteúdo que não visa a interação com pessoas lá dentro. O Pinterest é a mesma coisa, é uma plataforma de imagens, que a gente busca ali consumir aquele conteúdo imagético. E o TikTok é uma plataforma que prioriza conteúdos de vídeo de forma rápida e mais instantânea, mais ligeira, né? E o LinkedIn é um exemplo de rede profissional. Tem diversas outras redes profissionais, a maioria delas fechadas em algumas corporações, e o LinkedIn é a plataforma mais ampla profissional que a gente tem. Até aqui tudo certo, gente? Ok. E aí, aqui eu trouxe para a gente quais são as plataformas, quais são as redes sociais mais utilizadas pelo brasileiro. Eu coloquei também, depois dessa daqui, o da Angola, para poder mensurar para nossas companheiras angolanas. Eu acho que elas não estão aqui, né? A Edith não está aqui. Mas eu coloquei ele também, e depois ela pode acessar o conteúdo e ver. E esse dado é de 2024. Todo ano, o Data Report, ele faz o ranking de quais são as plataformas mais usadas no Brasil e no mundo. E hoje, no Brasil, o WhatsApp ultrapassou o Facebook, que até 2023 o Facebook era a plataforma mais usada, depois era o Instagram, depois o WhatsApp. Agora foi o WhatsApp que ultrapassou. Primeiro a gente usa mais o WhatsApp, depois o Instagram, depois o Facebook, depois todo o resto. O Twitter está lá embaixo, a gente quase não usa, é uma ferramenta muito de frases rápidas, né? Então quem usa mais é a imprensa e pessoas políticas, né? Personalidades políticas. Mas o WhatsApp é aquela que a gente consegue mandar mensagem de forma muito instantânea, inclusive compartilhada no Instagram e no Facebook, então ela acabou passando todas as outras ferramentas. A Meta, que é quem administra o
o WhatsApp, Instagram e Facebook, não consideram o WhatsApp uma rede social. Eles dizem que é um canal de comunicação individual, porque a gente não tem, inclusive, como mensurar, porque são mensagens criptografadas, elas não têm forma a proteger, né, a individualidade das pessoas. Então, a Meta não considera uma rede social, mas o marketing digital considera uma rede social porque o brasileiro usa o WhatsApp enquanto rede social. Até porque ali dentro a gente tem comunidades, a gente tem canais, então a gente acaba tendo essa interação. Porque se o conceito de rede social é gerar relacionamento, o WhatsApp ele fortalece esse relacionamento, porque ele cria comunidades e canais. E em Angola, vale dizer que a gente tem 98% do brasileiro utiliza a internet, né? Então a gente tem, bem amplo, né? É mais nas zonas rurais que tem pouca internet, mas hoje está sendo suprida daquele cara lá, o Elon Musk. A internet, a satélite, ela está suprindo esses buracos da onde a gente não tem internet cabeada. Em Angola, era 39% só da população que tem acesso à internet. É muito pouco, muito pouco. E desses 39%, a maior parte utiliza Facebook, depois o TikTok e depois o Instagram. Né? Eles são bem o oposto. É interessante a gente ver essa realidade, né? Que é diferente. A nossa realidade e a deles é diferente. E não tem aqui, por exemplo, o WhatsApp. Né? Eles não utilizam o WhatsApp. Nos Estados Unidos também não se utiliza o WhatsApp, utiliza o FaceTime. E o Facebook ainda é a plataforma mais utilizada lá, e depois o Twitter, é o segundo mais utilizado nos Estados Unidos. Então, são realidades diferentes e a gente precisa exatamente analisar a realidade de cada um para a gente poder criar nossas estratégias. Aí aqui eu detalho um pouco sobre cada um, né? O Twitter é esse site de compartilhamento de vídeo do usuário com o meio. Ele é muito parecido, ele é a transposição da televisão para o online, só que de forma também gera interatividade, porque a gente pode colocar os comentários, mas não é instantâneo, né? Ele fica ali offline. E aí a diferença é que ele democratizou o acesso a conteúdo. Na televisão é um meio caro, é um meio unilateral, e YouTube a gente consegue ter acesso a diversos conteúdos e qualquer pessoa pode colocar conteúdo dentro do YouTube, democratizando o acesso a esses conteúdos. A gente, enquanto público, por exemplo, enquanto povo negro, enquanto povo de terreiro, por exemplo, a gente nunca foi visualizado na televisão, a gente nunca foi representado na televisão. Então, qual foi a nossa forma de gerar conteúdo? Foi produzindo para o YouTube. Né? Ali no YouTube, a gente começou a ter espaço para a gente poder produzir os nossos conteúdos, porque a gente nunca teve acesso à televisão, nunca deixaram que nossa cultura fosse mostrada na TV. Mas a rede social, ela veio com um boom tão forte, tão grande, ela é tão usada no Brasil, que hoje a rede social pauta a TV, pauta os jornais. Né? Então, essa propagação da nossa informação, a gente propagando nós mesmos, fez com que a TV falasse assim, nossa, eu preciso falar deles, porque senão eu vou perder uma audiência. Então, vou ter que colocar eles aqui também. E passaram a colocar a gente. Passaram a falar sobre nós. A novela Pantanal que passou ali, ela falou sobre religião de matriz africana, e falou muito bem, inclusive. Não foi senso comum. Foi feita uma pesquisa, todo um estudo, e foi assertivo. Inclusive, eu quis assistir só para ver sobre isso, para ver se iam falar besteira. Mas não falaram besteira, foi assertivo. Tem uma novela que minha mãe falou, que passa, que está falando sobre o jongo, está mostrando o jongo. Nunca antes na história isso aconteceu na Rede Globo, né? Da Rede Globo mostra isso. Porque ela está sendo pautada pela internet. É a internet que tá pautando a mídia offline agora. Por isso que a gente precisa produzir, por isso que a gente precisa extrapolar nossa bolha, para a gente poder ocupar mais espaços. Porque a gente, ocupando a internet, a gente também consegue ocupar a TV. Né? O Emicida foi pauta fantástico, porque a rede social falou muito sobre o que aconteceu com isso. Então, ele foi pauta no Fantástico. O Fantástico foi pautado pela internet. Né? Foi a rede social que pautou a pauta do Fantástico. O Facebook é uma ferramenta que permite o usuário ter uma rede de contato pessoal e profissional, oferece diversos serviços, né?
entre bate-papo, que a gente tem ali o chat entre os amigos instantâneo, mas a gente também pode compartilhar foto, pode compartilhar conteúdo, e ele agora tem essa pegada do marketing sendo utilizado lá dentro, né? Ele tem grupos onde as pessoas comercializam, inclusive fazem a cultura do reuso, né? E do brechó, fazendo feiras do troca dentro do Facebook. Eles promovem essas feiras do troca. E tem o marketplace lá dentro do Facebook também, possibilitando a comercialização de produtos. Ele teve que mudar um pouco a forma como ele atua, justamente porque a chegada do Instagram tomou o espaço do Facebook. As pessoas começaram a acessar muito mais o Instagram, porque o Instagram é mais visual e as pessoas são muito visuais. E aí o Facebook acabou perdendo um pouco de espaço. Então, ele teve que ajustar ali como que ele ia fazer para ele se diferenciar do Instagram e ter um público cativo. O WhatsApp, que ele agora é multiplataforma, né? São mensagens instantâneas, ele tem chamada de voz, ele manda mensagem de voz, manda mensagem de vídeos, a gente consegue trocar documentos, trocar imagens, trocar inclusive dinheiro, porque teve um tempo, não sei se ainda tem, que o WhatsApp fazia transferência bancária, não sei se isso ainda vigora. E aí a gente tem lá dentro agora canais, a gente tem grupos, para a gente poder segmentar, já que a gente não tem controle nas mensagens individuais, e tem a lista de transmissão. É um meio de comunicação bem rápido, bem direto, só que a gente não consegue mensurar a efetividade, né? Ele é rápido, é direto, todo mundo está no WhatsApp, mas a gente não tem como mensurar. Mas como ele é a rede mais usada, é importante utilizar bastante essa ferramenta. E lista de transição, a gente precisa lembrar que lista de transição, a gente pode não ter tanta efetividade, porque quando a gente monta uma lista de transmissão para mandar mensagens, só recebe mensagem quem tem o nosso contato salvo no celular. Então, a gente precisa se atentar à lista de transição. Ela é interessante, né, para a gente disparar conteúdos no privado, porque a gente sabe que muitas pessoas não olham os grupos, né, não vê mensagem de grupos, então é importante mandar em grupo, mas também mandar no privado, mas tem que se atentar a isso. A gente não consegue mandar para quem não tem nosso contato. No Instagram, que é essa rede que muita gente usa, é uma rede social que ela foi criada para o dispositivo móvel, então até hoje a gente só edita no dispositivo móvel. Hoje a gente já consegue fazer programação de postagens, patrocínio, tanto dentro do Instagram quanto dentro da Meta, mas a vocação dela é ser de dispositivo móvel. Tanto que não é mito aquele negócio de que as pessoas, se a gente postar do iPhone, o engajamento é maior. Não é mito, é verdade. O Instagram tem uma parceria com a Apple, e quando você posta do iPhone, o engajamento é maior e a qualidade da mídia é maior também. Quando você posta do Android, ele derruba um pouquinho a qualidade. Quando você posta do iPhone, ele não derruba a qualidade continua boa. Então, não é mito, gente, não é fake news, é real. Isso já foi comprovado. O objetivo do Instagram é difundir conteúdo por meio de imagens, usando imagens e vídeo. Então, é uma rede social principalmente visual. Então, quando a gente usa o Instagram, a gente tem que pensar no visual. A gente tem que pensar na estética, mais do que no texto, pensar na estética, porque ele precisa ser bonito. Porque o Instagram usa algoritmo de relevância. E o algoritmo de relevância dele vai entender a sua relevância e a relevância do seu conteúdo a partir da vocação da rede. A gente precisa entender a vocação da rede. A vocação do Instagram é imagem. Boas imagens, boas fotos, bons vídeos geram mais alcance, geram mais engajamento do que a vocação do Instagram. Então, aquelas postagens com textão enorme, seja na legenda, seja na imagem, não resolve ali. Até porque, se você for olhar, a forma como você rola a página no Instagram, ele só deixa 3 linhas de leitura. Todo o resto tem que clicar para ver mais. E as pessoas não leem. Então, não usa mais dentro dessa rede. E aí a gente tem o story dentro da... a gente tem as hashtags no Instagram, é importante falar sobre isso. Elas servem como mecanismo de busca e de publicação. Né? A gente coloca a hashtag, a gente consegue buscar aquele conteúdo que a gente quer. Se a gente colocar lá sustentabilidade, a gente vai ter a hashtag sustentabilidade.
E com a atualização do algoritmo, a hashtag também serve como um indicador de relevância para o usuário. Quando você interage com publicações, por exemplo, estou interagindo com a publicação do Rumbleck e a hashtag Mulheres Negras. Então, eu interagi com aquilo ali, eu curti, eu li, eu cliquei no Leia Mais para poder ler a publicação. Então, o Instagram entende que eu gosto que é relevante para mim publicações que tenham a hashtag Mulheres Negras. Então, ele vai mostrar mais para mim essas publicações, seja com os meus amigos, seja de pessoas que eu não conheço. Por isso que aparece para vocês publicações ali de quem vocês nem seguem, mas que é sobre o assunto. Pode falar, Luana. Ju, é importante, então, que a gente siga a hashtag? Porque dizem que a gente tem que clicar na hashtag para se você seguir, vai aparecer mais publicações com aquela hashtag para você. Só que o simples fato de você interagir com uma publicação que tem aquela hashtag já faz ela aparecer mais para você. Então, necessariamente, eu não preciso... Não precisa seguir, só se você quiser que apareçam muitos conteúdos sobre aquele assunto. E isso serve só para o Instagram ou para outras páginas como o Facebook? O Facebook não entende a hashtag. A hashtag ali é só para você categorizar, mesmo para ser mais fácil de você achar. Ele não entende hashtag. O Instagram e o Twitter utilizam muita hashtag. Isso vale tanto para o Instagram quanto para o Twitter. E o Twitter quase não falo que a gente usa muito pouco, né? Ninguém usa muito o Twitter. Mas o Instagram é muito importante a hashtag para nós, enquanto publicadores, enquanto marca que queremos que pessoas nos alcancem. Porque se a gente quer que pessoas que interagem com a hashtag Mulheres Negras nos vejam, então a gente tem que inserir essa hashtag na nossa publicação. Okay, né? Se você é uma pessoa que tem um conteúdo, por exemplo, que foi provavelmente, que falou do turismo nos terreiros, se você quer, por exemplo, alcançar pessoas de terreiro, então você precisa colocar lá a hashtag terreiro, hashtag povo de terreiro, hashtag matrizes africanas, candomblé, umbanda, todas essas... esteja ligada ao tema, né? Exatamente, todas elas precisam conter ali. Aí você fala, só pode usar 3, não tem limite de hashtag. Você pode usar todas as hashtags, porque a sua relevância, você vai aparecer para aquele público daquela hashtag. Então, se a pessoa está seguindo só um bando e não segue outro, você vai aparecer para ela. Mas se a outra pessoa segue só a matriz africana, você também vai aparecer para ela. Então, é importante colocar todas as necessárias. Só a última que está na minha cabeça. Porque, por exemplo, tem hashtags que a gente vê que tem muito público, que dá para a gente visualizar, e outras não, porque está nascendo agora. E aí, essas que estão nascendo agora, ela também tem esse alcance, ou ela nasceu agora e não tem ninguém seguindo? Não tem ninguém seguindo, a gente sabe, mas o conteúdo, o algoritmo, ele chega? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Então, estou entendendo, mas assim, a hashtag que tem pouco, que aparece lá, né? Essa hashtag 100 pessoas, tem pouco alcance. Então, não vale a pena utilizar. Ou se você quer utilizar só para marcar aquele tema ali, beleza. Por exemplo, a gente usa a hashtag Rumbleck. Poucas pessoas estão usando ali, mas a gente quer reforçar o Rumbleck ali. Então, a gente usa a hashtag Rumbleck, né? Agora, se for uma hashtag que a gente quer para alcançar público e ela só tem 100, só tem 1000, aí não vale a pena. É melhor usar uma outra hashtag que seja similar, mas que alcance mais pessoas. Entendi. Obrigada. E aí, a gente tem os stories dentro do Instagram, que é um acompanhamento no tempo real da marca, né? E aí, vale a gente entender que as pessoas, elas gostam de saber da vida dos outros. As pessoas são fofoqueiras, né? O frame da fofoca, que eu utilizo. A gente tem frames, né? Que a gente utiliza de... Eu não sei como é que traduz essa palavra frame, porque é aquilo que eu falei, a comunicação como um termo estrangeiro, e tem alguns que eu não sei a tradução, aí eu não sei. Então, o frame que a gente usa que significa o tipo de conteúdo utilizado, né? Então, o frame da fofoca é a gente utilizar editoria de conteúdo da fofoca. As pessoas gostam de saber da vida dos outros. Então, se você quer se posicionar enquanto pessoa, isso daí é uma boa para a Guerreira Livre, por exemplo, que a marca dela é ela mesma, e para você também, Luanda.
nos bastidores, para você também, as pessoas precisam ver as pessoas públicas. Então, a gente precisa fazer stories dos nossos bastidores, da nossa vida. A gente, enquanto pessoa pública, quem for pessoa pública, né? A gente precisa fazer stories da nossa vida, porque as pessoas gostam de acompanhar isso, né? O prêmio da fofoca, ele é muito importante. As pessoas gostam de saber do seu dia, elas gostam de saber a sua opinião sobre determinado assunto. Então, se você é ligado ao segmento da igualdade racial e tem algum tema sobre isso, é importante você falar sobre isso ali dentro do seu stories. Tá bom, Rafaela, se puder voltar depois, volte aqui conosco, tá bom? Ainda tem muito conteúdo, espero conseguir terminar em tempo. Até mais. É importante você criar esses conteúdos da sua vida. É importante a gente falar. A gente, enquanto mulheres negras, a gente tem essa dificuldade de falar, né? Nós, mulheres negras, as mulheres indígenas também, a gente tem dificuldade de se posicionar, de mostrar a nossa cara, porque as pessoas dizem que a gente quer ser demais. Mas não é isso, não. A gente precisa... Alguém atende meu telefone aqui, por favor? A gente precisa, sim, enquanto pessoa pública... Vocês ainda estão ouvindo que eu mexi no meu microfone? A gente precisa, enquanto pessoa pública, se posicionar, mostrar o nosso dia a dia. A gente precisa perder esse medo de mostrar a nossa cara. Precisa aparecer, principalmente se o seu negócio é você. O seu negócio precisa ter a sua imagem, precisa aparecer. O TikTok é uma rede que prioriza vídeos curtos, né? Então, não só de dancinha vive o TikTok, gente. O TikTok é uma rede que ela alcança muitos jovens e começou aquele boom por causa das dancinhas de TikTok, mas hoje ele está ampliando o público. E é muito focado no consumo de conteúdo. É muito importante para o segmento que atua com conteúdo, como defesa de causa, como educação. Para quem tem essa vertente de conteúdo, de majoritariamente conteúdo, é uma rede que está chegando com força. É importante a gente pensar em usar ela. E o algoritmo dela usa uma inteligência artificial para selecionar o conteúdo de acordo com a preferência do usuário. E o algoritmo do TikTok ele é muito bom, muito melhor que o Instagram. Ele consegue segmentar perfeitamente bem o nosso conteúdo. A gente consegue viver bem na nossa bolha lá dentro. E ela está vindo forte. Porque ela tem um alcance muito grande. Assim, TikTok, em pouco tempo, você consegue alcançar muitas pessoas. E como ele tem esse algoritmo de inteligência por relevância, o seu conteúdo, mesmo que o de meses atrás, continua gerando alcance. As pessoas continuam vendo. Porque se for de interesse daquela pessoa, aquele conteúdo continua mostrando para outras pessoas. É uma rede que vale a pena começar a investir porque ela alcança muita gente. Muita coisa sai do TikTok para o Instagram e para o WhatsApp. Mas não fica em todas as plataformas só para ter presença digital. A gente precisa entender qual é a nossa vocação para determinado canal. E aí aqui a gente fala exatamente da estratégia. As mídias sociais, elas possuem características bastante diferentes das mídias tradicionais de massa. E aqui a gente consegue ver isso um pouco. Isso faz com que as estratégias de marketing precisem se adequar bastante. A gente precisa entender o fator que a gente precisa alcançar, como que funciona a mídia de massa, como que funciona a mídia social. O alcance da mídia de massa, ela é de plateia, ela é unilateral, né? Ela fala para diversas pessoas e a gente não consegue mensurar. A mídia social, ela possui a capacidade de alcançar uma plateia global muito maior do que a mídia de massa, a mídia tradicional, que seria, por exemplo, uma TV. Ela alcança muito mais gente, porque a internet está no mundo e qualquer pessoa consegue acesso àquilo ali de forma descentralizada, sem hierarquia, de forma a multiplicar o nosso alcance e distribuir o conteúdo. Só que a gente consegue segmentar, né? A gente consegue falar com muita gente, porque é um acesso global. A rede social, o Instagram, está acessível para o mundo, né? Enquanto a TV está acessível para um determinado canal. Mas a gente consegue segmentar.
A acessibilidade, na mídia de massa, depende de recursos onerosos, né? Então, depende de muito dinheiro para a gente poder dar acesso àquele conteúdo. Já a mídia social, não. Ela consegue aglutinar com um valor muito menor mais pessoas naquele determinado conteúdo, tornando ele um pouco mais acessível. A usabilidade, na mídia de massa, a gente precisa de mão de obra muito especializada, porque são coisas muito grandes. Na mídia social, a gente consegue gerar conteúdo para os diversos canais sem muita necessidade de treinamento. Com a oficina que a gente está dando aqui, de 6, acho que são 6 encontros, vocês vão conseguir vão conseguir gerenciar a rede de vocês pensando estrategicamente, tranquilamente. Claro que para um projeto grande é necessário que vocês tenham pessoas especializadas para aquilo ali, mas a rede de vocês, enquanto instituição que vocês, se vocês não possuem receita para poder pagar um profissional para aquilo ali, vocês conseguem gerenciar aquilo sem muita onerosidade. Imediatismo, tem uma lacuna temporal na mídia de massa, então a gente não consegue, demora muito tempo para poder alcançar e a gente não consegue mensurar. Já a mídia social ela é instantânea, né? Virtualmente instantânea, você interage ali o tempo inteiro. E a permanência do conteúdo ela é o tempo inteiro, o conteúdo só sai se você tirar. Não precisa de aprovação de ninguém, né? Você pode gerar ali o seu conteúdo. E aí eu falei bem rapidamente sobre essas coisas aqui. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa que eu disse. Sim. Há uma coisa que vale quando eu falar da permanência, o conteúdo ele pode ser editado instantaneamente. Né? Assim, a gente posta o conteúdo e a gente pode editar aquele conteúdo sem necessidade de aprovação de ninguém. Porque ela é imediata, ela vai mudando o tempo inteiro. Então, a gente pode editar, pode retirar e pode colocar no conteúdo. Então, nessa instantaneidade da rede social. A gente precisa estar ali o tempo inteiro monitorando e, se for necessário, a gente pode mudar. Se for de alguma informação errada, a gente consegue consultar. A gente consegue ir avaliando e reavaliando o nosso conteúdo em tempo real. Especificamente sobre essas questões mais técnicas que a gente conversa na próxima aula, que eu acho que é sobre a técnica. Alguma dúvida? Anseios? Alguém quer falar alguma coisa sobre alguma coisa que você é um pouco técnica? Nada, deixa falar. Então tá, gente. Só que vocês não vão escapar do meu dever de casa. A gente tem um dever de casa. Cada uma de vocês vão botar lá no grupo de dever de casa para todo mundo fazer. Nós vamos criar a nossa persona. A gente não falou de persona aqui? Então vamos criar a nossa persona. Escolhe um produto que vocês, um projeto, alguma coisa, para poder criar essa pesquisa. Lembrando que o caminho para a criação da persona é a pesquisa. E aí você precisa definir o seu público-alvo, definindo seus públicos-alvos, que são vários, você tem o seu público prioritário. E aí, esse público prioritário vai ser a sua persona, que é a partir dele que você vai criar a sua persona, que é a sua pessoa, o seu cliente ideal. Você está como cliente, né? O seu cliente ideal. E aí, a gente precisa, para a gente poder entender a nossa persona, a gente precisa entender o nosso objetivo, né? O nosso projeto, entender o público para poder formular essa persona. E aí você vai descrever as características físicas dessa pessoa, vai acessar esse link que está bem aí e gerar uma ilustração dessa pessoa. Essa pessoa vai ter uma cara. E aí não se esqueça que você vai criar a cara dessa pessoa, vai dar um nome para ela. Mas você também vai definir o comportamento dessa pessoa. Você vai definir ali vai definir
qual é o aspecto comportamental e emocional daquela pessoa, porque isso é que vai guiar a comunicação. Né? Então, define ali o aspecto, define as características físicas da pessoa, dá um nome para ela, define o comportamento, né, as características comportamentais dessa pessoa, emocional, do cenário onde ela vive, então ela tem qual é o nível de escolaridade, qual é a classe social, qual é a comunidade que ela vive, quais são as dificuldades que ela passa, como que é o comportamento dela, quais são os aspectos emocionais, descreve isso, tá? Você vai criar a sua personalidade física, desenhozinho, igual a Magalu, que tem a pessoa da Magalu, mas você também precisa descrever a sua pessoa. Vai falar assim, a minha pessoa se chama fulana de tal, ela mora em tal lugar, pertence a tal comunidade, tem tal grau de escolaridade, tantos anos de idade, ela se comporta dessa forma por causa disso, daquilo, é uma pessoa calma, não é? Ela fala gíria, não, ela fala de uma forma um pouco mais formal. Tudo isso daí faz parte da pessoa. Então, é uma pessoa mesmo. Como que essa pessoa fala? Como que essa pessoa se comporta? Qual é o emocional dessa pessoa? Quais são as características físicas dela? Onde ela mora? Tudo isso define essa pessoa. Tá bom? Esse é o nosso dever de casa, para vocês fazerem, para trazer para a nossa próxima aula, que é a amanhã. Tudo bem? Vocês conseguem fazer isso? Nossa, tem um monte de comentário aqui que eu só estou vendo agora. Ó. Eu coloco o microfone na boca, melhorou, né? Imediatismo igual a ansiedade, exatamente. Tem esse problema, né? O imediatismo da rede social, ele ajuda, porque a gente consegue interagir de forma rápida, consegue já avaliar como é que está performando. Mas ele também gera muita ansiedade, que é para quando as pessoas viciam e vão para os hospitais, por causa da ansiedade. Então, a gente precisa, inclusive, mensurar o nosso uso nas redes sociais. Eu não sei como é que você consegue lidar com o seu emocional aguardando publicações. Gente, eu fico em desespero, querendo publicar tudo. E aí eu sei que tem uma métrica, né? Eu não tenho esse emocional. A gente tem vontade de publicar tudo, eu tenho também. Só que, como eu entendo que tem essa métrica, então eu priorizo. Porque precisa entrar naquele momento para a gente poder ter alcance, né? Ter algum tipo de alcance. E aí, antigamente a gente precisava postar todo dia no feed. Só que como surgiu o Story, o feed já não precisa mais postar todo dia. A gente pode utilizar mais o Story. O Story, em geral, ele precisa ser diário, porque ele só fica 24 horas. Então a gente deveria ter postagens diárias ali nos Stories. Eu estou trabalhando isso enquanto uma pessoa, uma ativista. Né? Porque eu também preciso gerar meus próprios conteúdos, só que eu ainda tenho esse lance de medo de falar e aparecer demais. Eu também tenho um pouco desse receio, assim, mas muito pelo que implantaram, sabe? Assim, eu passei por um processo de assédio moral muito grande, assim, em alguns momentos, e isso é um bloqueio que eu tenho, assim, dessa exposição, sabe? Mas é um exercício que eu tento fazer. Teve o ano passado, eu tentei fazer meio uma blogueira e tal, só que eu não sabia meio como conduzir. Enfim, a gente também vai se ajustando nesse processo, né? Mas eu sei que esse é mais um entrave emocional do que, às vezes, mesmo de querer estar ali, entendeu? Eu entendo, porque eu também eu gostaria de falar mais, inclusive eu preciso falar mais, as pessoas me cobram, o meu partido me cobra, as pessoas me cobram de me posicionar, de falar mais, mas eu também tenho esse receio, porque não de assédio moral, não sofri assédio moral nenhum, mas o meu receio é porque eu sou uma mulher preta que ascendeu socialmente, né? Só que para isso, ascendeu socialmente e profissionalmente. Só que para isso eu tive que passar por diversas barreiras. Então, as pessoas olham para mim e me veem enquanto uma pessoa impositiva, como uma pessoa metida e que quer aparecer demais. Esse é o meu problema.
Eu não sei até onde eu posso ir, porque as pessoas me veem como uma pessoa que quer aparecer. Mas isso é mais sobre elas, não sobre você. Então, acho que aí você pode, acho que você deve, inclusive. Mas a gente lida com pessoas, aí a gente tem um pouco esse receio. Aí eu realmente preciso aparecer mais, mas eu tenho esse receio de aparecer. Eu comecei a produzir alguma coisa para mim mesma tem pouco tempo. É muito louco, assim, esse projeto do Candaces. Mais uma vez, eu reforço tanto que eu fico orgulhosa, porque a gente está nesse processo de capacitação, mas a gente continua falando das nossas dores, sabe? É tipo, olha, pega aqui na minha mão e vamos nessa, né? Vamos cumprir na barriga mesmo, né? E é isso. Eu estava, inclusive, desculpa, te contei. Sim, acho que essa... Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, oi. Oi, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu estava, inclusive, no semana passada, no nosso congresso da NSB, que a gente vai ter outro agora também, na Negritude Socialista Brasileira. O que acontece? Dentro da NSB, o Pablo é o secretário, e eu sou o secretário distrital e eu sou secretária-geral. E aí, para esse pleito de agora, eles querem que eu seja secretária distrital. Aí a gente estava lá, né, fazendo, né, todo o processo, e as pessoas me filmando, me fotografando, eu estava super sem graça. Porque eu estou atrás das câmeras. Eu sou a pessoa que filma, que fotografa. Eu não sou a pessoa que aparece. Então, eu ainda não... Eu vou para olhar meu bem. Tá, melhorou? Eu ainda acho que a internet está instável aqui. Vocês estão falando para mim. Oi? Oi, 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 oi. Agora foi? Foi? Tá. Então, assim, eu estava nesse processo de... Eu estava sem graça ali, porque eu estou sempre atrás das câmeras. Sou eu que estou fotografando, não sendo fotografada. Sou eu que estou filmando, não sendo filmada. Sou eu que estou privando a pessoa do que falar, e não o contrário. E eu estava naquela posição, aí eu fiquei assim... eu não consigo ainda, viu? Eu ensino as pessoas a se portar na rede social, mas eu tenho dificuldade de me portar na rede social por causa desses entraves que aparecem, né? Que você me utiliza, porque a gente poder entrar em algum... Eu trabalho em espaço de poder, né? Para entrar em alguns espaços de poder, a gente precisa meter o pé na pauta. No final, eles lá em cima falar que pertence a esse lugar assim. A gente pega na mão e vamos nessa. A gente mete o carão, entendeu? O carão a gente tem. A gente é cara de pau e a gente vai todo mundo junto. Menina, mas por causa disso, assim, as pessoas me veem exatamente assim, como essa pessoa me quita pra caramba, né? Que é soberba, porque talvez isso esteja transparecendo o tempo inteiro, porque eu tenho que ser assim em alguns lugares. Mas eu não sou assim, eu sei, você não é fofolética. Eu sou só um pouco grata, porque o Pedro fala que eu gosto que eu tenho a minha... Meu humor é passivo, Então, gente, esse é o dever de casa, inclusive também fiz uns desabafos, assim, com Juliana, marketing digital, mas que precisa gerar conteúdo sobre isso. Esse desabafo, quero fazer de vocês também, fiquem à vontade. Vanessa, quer fazer alguma contribuição? Vanessa, Leane, Samara, querem fazer alguma contribuição? Vocês estão aí ainda? Fala no chat. Oi, boa tarde. Estou aqui. Não consegui acompanhar com escutativa o curso inteiro, né? Mas esse exercício de
de criar a persona vai ser bastante interessante para a gente ter um ponto de partida para poder divulgar os nossos projetos, né? Então, esse é um exercício que eu vou fazer com muito gosto. E a aula de hoje foi maravilhosa, assim como todas as outras. Cada aula, assim, eu fico com a minha cabeça fritando, querendo realizar um monte de coisa ao mesmo tempo. E é isso, gente. Obrigada. Que bom, né, que você gostou. Eu fico aqui assim, Obrigada, sem Leandro. saber como é que tá, porque como vocês estão todas sem câmera e não falam, eu entendo que estão fazendo esse trabalho, eu fico sem saber como é que tá, continua, também, não, tá legal, eu não sei se Ju, seu áudio está ruim de novo. agora. Não, Oi, oi, oi. Oi, durou um pouco. melhorou? Então, gente, eu não tô, como eu não estou vendo vocês, eu não sei como é que tá tranquilo, se tá difícil de entender. Então, vai me falando aqui no chat mesmo, no decorrer das aulas, se tá tranquilo, se vocês estão entendendo, para eu poder ter esse feedback, porque senão eu vou só falando, e eu não sei como é que tá com vocês, porque tem muitas coisas técnicas no marketing digital que na minha cabeça é muito normal, mas para quem não é da área pode não ser. Então, às vezes, vocês não entendem alguma coisa que eu falo. Falem no chat, se quiser falar no microfone, se não entender, eu vou online, sabe? Para vocês eu vou online, tá bom? Tamara vai tentar fazer o exercício, beleza, vou mandar para vou colocar lá no nosso link do material e vou mandar lá no nosso link também de casa, para todo mundo, tá bom? Vanessa, você quer falar alguma coisa? Se quiser só escrever no chat também. Vocês estão conseguindo acessar o site? Ele está colocando material lá. A minha apresentação da última aula já está lá. Acabando aqui, eu já vou subir essa daqui lá também, que aí vocês conseguem fazer uma revisãozinha do que eu falei aqui. Eu até quis colocar um pouco mais de conteúdo nos slides para vocês aproveitarem para ler depois, né, para poder lembrar algumas coisas. E tem a lista de chamada, né? Por exemplo, Eu já vou encaminhar aqui, só um minutinho. Essa aula, ela vai ficar gravada para a gente poder assistir depois? vai sim. Inclusive, o Kleber ia subir as outras aulas agora, só que eu falei para ele não fazer isso, senão ele ia derrubar a minha aula. Que a internet não ia rolar. Ele deve subir, depois de terminar, ele deve subir as outras aulas lá. Ai, que bom. Então é isso, gente. Se vocês não têm mais alguma dúvida, se não tem perguntas, questões, eu não sei, eu finalizo por hoje. Tudo certo? Tá. A Luanda acabou de mandar aqui no chat a lista de chamada. Então, se vocês puderem já pegar aqui para poderem na lista para vocês. Bom? Beleza, eu vou disponibilizar também lá no nosso grupo, tá bom? Então, fechou. Deixa eu falar com vocês, eu preciso na aula de amanhã começar 4 horas. Pode ser? Pode. A gente formaliza lá no grupo. Tá bom. Beleza. Tá bom? Fechou. Beijo, gente. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Obrigada, Ju. Parabéns. Obrigada, meninas. Obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Tchau.